Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 1, capítulo 13. Dhritarashtra deixou o lar. Verso 7. Após comer com suntuosidade e descansar o bastante, Vindura se sentou confortavelmente. Então o rei começou a falar com ele, e todos ali presentes ouviam-no. Verso 8. Maharaja Yudhishthira disse: Meu tio, tu te lembras de como sempre nos protegeste, juntamente com a nossa mãe, de todas as espécies de calamidades? Tua parcialidade, como as asas de um pássaro, salvou-nos de um envenenamento e do incêndio premeditado. Verso 7. Após comer com suntuosidade e descansar o bastante, Vindura se sentou confortavelmente. Então o rei começou a falar com ele, e todos ali presentes ouviam. Verso 8. Maharaja Yudhishthira disse: Meu tio, tu se lembras de como sempre nos protegeste, juntamente com a nossa mãe, de todas as espécies de calamidade? Tua parcialidade, com as asas de um pássaro, salvou-nos do envenenamento e do incêndio premeditado. Gratidão. Então, bom dia a todos, namastê novamente. Vamos iniciando. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanatimirandasya Nanjana Shalakaya Chakshurumilitayena Tashmahi Shri Gurave Namaha. Hare Krishna. Então, aí a gente, relembrando, né, os pontos, Dhritarashtra, ele era o rei na época que começou a guerra, né, e ele era ele, na verdade, quando os Pandavas ganharam a guerra, ele continuou no palácio, meio que ele era tio, né, de Yudhishthira, e Yudhishthira concedeu essa bem-aventurança para ele, né? Conservou o local dele, conservou ele com todas as regalias do reino, né? Mostrando que os Pandavas eram extremamente dármicos, né? Então eles não, né? Se a gente vê a história nossa aqui, a história na Europa de reis, quando os reis ganhavam, os outros reis eles eram, né, mortos, e nesse caso não foi o que aconteceu, né? Então, os reis védicos, eles eram diferenciados nesses pontos, né, de ahimsa, pelo menos a parte dos Pandavas, né? E o Yudhishthira, ele continuou tratando o tio dele com, né, com todos os méritos, assim, deixou ele confortavelmente no palácio e tudo. E aí, Vidura era o irmão de Dhritarashtra. E Vidura era, em algum momento, ele foi embora porque ele não concordava com os atos do irmão dele, né? Ele tinha um caráter muito justo, né? Muito espiritual, então ele ficava do lado da verdade, né? Ele era, nesse ponto, ele não tinha essa coisa política, né? Então, quando os Pandavas ganharam, ele retornou e ele foi. E aí ele até fala, né, que ele protegeu, né, os Pandavas, apesar de ser irmão de Dhritarashtra, né? Então, ele era imparcial, ele jogava no time da verdade, né? Ele não ficava meio que, né, na politicagem. E aí, quando tudo isso aconteceu, ele veio falar com o irmão dele, né? Ele veio falar com Dhritarashtra, que já estava numa idade muito avançada, e falou meio que a jornada dele nesse ponto aí era explicar para o irmão que
ele estava numa condição indigna, né? Ele deveria, na verdade, já ter saído do palácio, já ter entrado em saniase, né? Que é aquela fase da vida onde você se desconecta da sua personagem e começa a se preparar para fazer a passagem, porque ele tinha, se eu não me engano, mais de 90 anos. E aí ele foi, então, tratar com o irmão dele, que essa era uma condição para ele, assim, não era digna da posição dele, né? Então, dele estar ali por causa das regalias, por causa do conforto, e não estar na senda dele espiritual de sannyasi, né? Que era sair do palácio, né? Que em algum momento, na cultura védica, numa certa idade, as pessoas, elas se desconectam, né, um pouco da família, se desconectam um pouco de tudo que representa esse personagem. Então, a gente meio que, antigamente, eles iam para a floresta e ficavam fazendo sadhana, lendo as escrituras e fazendo a preparação para a passagem, né? Tanto é que eles falam, até tem um termo de você sair da casa antes que ela incendeie, porque o corpo físico, ele vai decair, ele vai morrer. E a gente tem que estar acordado nesse momento, né? A gente tem que estar desperto nesse momento. Então, se a gente está muito conectado com esse personagem, a gente vai voltar a renascer, né? Então, o ideal é a gente fazendo esse desapego, esse momento onde a gente vai se abandonando aquele personagem antes dele abandonar o corpo. Então ele veio e fala para o irmão dele: os homens de primeira classe são os homens que fazem essa passagem, esse rito de passagem. Os homens de primeira classe, que são os homens despertos, são os homens que, nesse momento do final, né, da vida, quando a pessoa tem uma vida longa, é uma decisão consciente de ir abandonando essa forma, que não é a forma eterna, né? Que é a forma do personagem. Então, ele meio que convence o irmão de sair, né? Assim, de não ficar apegado a coisas transitórias, né? Que é o conforto, que é a família, que é o corpo físico, e preparar a saída dele dignamente, né? Então, a gente pode fazer um paralelo com a nossa vida, porque a gente não tem, talvez a gente não tenha apesar de a gente ter o Prabhudevananda, que, né, sempre está trazendo a gente para essa realidade, mas a gente tem que ver quem é o nosso Vidura, né? Quem é o nosso Vidura que vai sempre trazer a gente para tirar a gente de Maia, né? Para tirar a gente da identificação com o nosso personagem, que é tão forte, né? Então, a vida já se encarrega disso de certa forma, porque a gente vê as coisas não são eternas, né? Então, a gente vê as pessoas que a gente ama morrendo, a gente vê as coisas se degradando, a gente vê os lares que a gente viveu que não existem mais, né? A gente vê os núcleos familiares que a gente viveu e não existem mais. E aí, a gente vê pessoas que a gente gosta muito, né? Fazendo a passagem. Então, esses são, tipo, mensagens, né? Tipo, viduras na nossa vida, onde a mensagem não é o solo nosso forte, né? A nossa estrutura forte é a alma, né? Não é o corpo físico. Esse mundo material, ele é transitório, então a gente não tem que se apoiar nele, a gente tem que se apoiar em coisas que são eternas, que são vindas da alma espiritual, né? Então, esses nossos recados do universo a todo momento, esses recados a gente tem que entender, assimilar e fazer a transição aos poucos desses pontos. Então, não esperar até o final da vida para a gente fazer essa transição, mas a todos os dias entender que nós não somos esse corpo
que nós as coisas não pertencem a gente não possui as coisas, a gente só transita entre as coisas, né? Nossos filhos a gente ama muito, mas nossos filhos não são nossos filhos são de Deus, são almas eternas, né? Eles só estão vivendo esse papel desse personagem de estarem conosco. Então, esse papel de não possuir, mas de viver essas coisas, né? Viver esse momento, viver esses instrumentos, viver essas experiências com um único objetivo, né? Simplesmente se aprimorar, se melhorar e se preparar para uma jornada maior, que é a jornada da alma, né? Então, esse nosso corpo é um instrumento, né? E a gente não pode se identificar com essa peça, né? Nós somos atores numa peça, né? Então, a gente não pode se identificar com esse papel, né? Então, todos os dias, quando a gente vê cada morte que a gente vive, né, que é o dia que nasce e morre, que são as pessoas que vão embora, que são as fases da vida que a gente tem e a gente vai se despedindo delas, né? Primeiro a gente é criança, depois adolescente, depois adulto. E aí são fases da vida, são pequenas mortes para lembrar que a gente não é esse corpo e a gente está nesse estado, mas nós não pertencemos a ele. Então, que o nosso Vidura seja essas mensagens que a gente consiga ouvir e assimilar essas mensagens a cada dia e consiga sair desses papéis transitórios e entrar nesse papel eterno que é a alma espiritual tão elevada e um princípio tão maravilhoso que nos conecta ao Supremo. E é isso, gente. Namastê, Hare Krishna, gratidão pela oportunidade. Acho que pode parar.